Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a segunda parte da videoaula de Segunda Guerra Mundial. A gente terminou a aula passada colocando todas as peças desse enorme xadrez na mesa, quem estava oposto a quem vai brigar com quem, mas a gente ainda não disparou nenhum tiro sequer, a gente não começou nenhum conflito de fato. Tá? Em 1º de setembro, a Polônia é invadida pela Alemanha, e algum tempo depois, seguindo o que havia sido determinado no Pacto Molotov-Ribbentrop, o restante da Polônia também vai ser ocupado do lado soviético, pela União Soviética. Tá? Então, diante dessa perspectiva, a Inglaterra e a França finalmente entendem que foram passadas para trás, que foram enganadas, que, embora Hitler de fato seja um anticomunista, mais do que isso, ele é um megalomaníaco, ele é um psicopata, ele quer dominar a Europa inteira e que a União Soviética não é o alvo, é só um dos alvos e o restante desses alvos incluem a própria Europa Ocidental. Então, no dia 3 de setembro de 1939, a Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha e a Alemanha fala, bom, então tá bom, vou começar a me organizar aqui. E aí vai haver um processo de preparação, de convocação de tropas, enfim, de produção de mais armamento. Isso também vai acontecer do lado francês, do lado inglês. E esse episódio foi chamado de Phony War, ou de guerra falsa, guerra de mentira, guerra de Araque, Drôle de guerra ou Sitzkrieg, dependendo do idioma ou da região que você esteja falando, mas a intenção é sempre a mesma, indicar que o conflito ainda não havia começado de fato. Tá? De qualquer maneira, já estava havendo uma movimentação de tropa, por exemplo, na Polônia, por exemplo, em direção, daqui a pouco, à Dinamarca e à Noruega. Né? A Alemanha começa a se expandir e Stalin percebe isso e fala, bom, Hitler não dá para brincadeira, né? Ele vai enfrentar a Europa inteira sozinho, tá? E eu vou ficar aqui desse lado esperando para ver que bicho vai dar, mas enquanto isso eu também vou me preparar. E aí como é que Stalin começa a se preparar? Uma das primeiras medidas era tentar ampliar um pouco o território próximo da fronteira com Leningrado. A cidade de Leningrado, hoje chamada São Petersburgo, é uma cidade que fica, uma cidade litorânea ali no Mar Báltico, que fica muito próxima à fronteira com a Finlândia. Isso, na verdade, é uma decorrência do que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, já que a Finlândia era parte do Império Russo até a Primeira Guerra Mundial e se separa justamente na Primeira Guerra Mundial. Como Hitler está nessa direção, caminhando para dominar a Dinamarca, a Noruega, a região ali nórdica, enfim, dominar a Europa inteira, Stalin pensou, bom, vai que Hitler em algum momento decide invadir a Finlândia também, e aí se ele invade a Finlândia, ele está a um passo, literalmente, de Leningrado, que é a segunda cidade mais importante da União Soviética. Então Stalin decide invadir uma região de fronteira próxima ali da região de Leningrado, para expandir um pouco mais a fronteira soviética naquela região, para um pouco mais longe da cidade de Leningrado, dominando a região da Carélia. Eu sei, dá uma sensação de quinta série, mas essa região acaba sendo dominada pela União Soviética. A União Soviética vence a Finlândia nessa guerra, conquista esse território, mas o ponto isso foi extremamente custoso para a União Soviética em termos materiais e humanos. Esse é um típico conflito Davi contra Golias, no qual os finlandeses vão contar com a simpatia internacional, porque são a ponta fraca, a parte mais vulnerável dessa história. Então vai haver uma enorme simpatia da opinião pública internacional em relação à Finlândia, mas está todo mundo muito ocupado com Hitler nesse momento para fazer alguma coisa e levantar um dedo para ajudar os finlandeses. Os finlandeses resistem como podem, eles vão ter soldados esquiadores com esquis para se deslocar mais rapidamente, vão praticar sabotagem contra as forças soviéticas. A gente normalmente pensa, a União Soviética, os russos lutam muito bem no frio, né? Bom, os finlandeses lutam um pouco melhor. Os finlandeses estavam mais adaptados ainda ao frio. A gente está falando de uma região extremamente fria ali na Finlândia. Os finlandeses resistem usando franco-atiradores, o que hoje em dia, graças aos jogos de tiro em primeira pessoa, são chamados de snipers, mas o nome oficial militar na língua portuguesa é franco-atirador. Esses franco-atiradores se disfarçavam, botando uma roupa toda branca, se cobrindo todos de branco, se colocavam no meio da neve e ficavam ali por horas, às vezes quase um dia inteiro deitados esperando um alvo estratégico passar para atirar na cabeça e
conseguir eliminar um alvo importante. Além disso, os finlandeses vão desenvolver uma arma caseira super improvisada, que era o chamado coquetel Molotov. E eu falei na aula passada que Molotov era o nome de um ministro soviético. Na verdade, os finlandeses chamam de coquetel Molotov como se fosse uma ironia. Olha, o Molotov, lá o ministro das Relações Exteriores, decidiu hostilizar aqui a Finlândia, então vamos preparar um coquetel aqui para esse tal de Molotov. E aí esse coquetel Molotov é essa arma improvisada, que consiste numa garrafa de vidro com combustível dentro. Normalmente vai uma estopa, um pano na ponta, que é aceso, e quando você arremessa esse coquetel Molotov, e o vidro se estilhaça, o combustível que está dentro se espalha, entra em contato com a chama desse tecido, dessa estopa na ponta, e tudo aquilo se incendeia. Isso era uma técnica de, mirando no motor dos veículos blindados soviéticos, tentar inabilitá-los, né, destruir esses veículos blindados e fazer com que eles parassem de se locomover. Tá? Então, no final das contas, não tem muito jeito. A Finlândia estava numa posição muito vulnerável e perde um pedaço do seu território, mas ao final dessa guerra, desse conflito que vai durar ali de 39 até 40, União Soviética e Finlândia assinam um tratado de paz, no qual a Finlândia aceita a perda desses territórios. Em compensação, a União Soviética reconhece oficialmente a independência da Finlândia, já que durante muito tempo a Finlândia tinha sido um dos alvos e a União Soviética havia negado a independência, a soberania da Finlândia, dizendo, olha, um dia a gente reconquista esse território aí. Agora, Stalin, para tentar se organizar logo para a chegada de Hitler, fala, bom, tudo bem, eu não quero manter um conflito prolongado com a Finlândia, eu aceito a independência da Finlândia, a Finlândia assina aqui e me entrega o território que eu quero, e embora seja uma derrota militar, a longo prazo é uma vitória estratégica para a Finlândia, porque garante a independência e a soberania da Finlândia. Esse episódio foi chamado de Guerra de Inverno, justamente por causa da questão do frio, tá, na região. Enquanto isso, está acabando a guerra falsa, a guerra de mentira lá na frente ocidental, lá na região da Alemanha, fronteira com França, Bélgica, Holanda, e Hitler começa a empregar uma nova tática militar. Tá? Na verdade, Hitler começa a empregar, não, o exército alemão começa a empregar, principalmente um general alemão chamado Hans Guderian. O Hans Guderian, ele desenvolve essa estratégia, que é uma modernização de antigas táticas e estratégias prussianas. A ideia aqui era fazer uma guerra relâmpago, uma guerra de velocidade. O Guderian, e depois isso se espalha para todo o exército alemão, né, a Wehrmacht, todo esse exército alemão depois ele passa a aderir a essa estratégia e considera que a grande vantagem da Alemanha era pegar o inimigo de surpresa, fazer um ataque rápido, usando veículos blindados, usando artilharia, usando força aérea e depois as tropas de infantaria. Era tentar deixar esse inimigo perplexo, sem ter condições de reagir. Tá? A questão é que essa estratégia ela dependia de linhas de abastecimento eficazes e rápidas, ou seja, era necessário ter suprimento eficaz, né, consistente de combustível, de fatores humanos, de novos soldados para repouso que morressem e tudo mais. E a grande questão dessa guerra relâmpago, em alemão chamada Blitzkrieg, Krieg em alemão é guerra, tá? Blitz significa relâmpago. A ideia dessa guerra relâmpago era justamente evitar um confronto muito direto, mano a mano, botar todas as tropas alemãs de um lado e todas as tropas francesas do outro. Isso era o que os alemães queriam evitar. Era pegar um ponto de surpresa onde os franceses não esperassem ser atacados, ali atacar com toda a força, romper a linha de defesa francesa, atravessar e cercar o restante das tropas francesas por trás. Então, um ataque simultâneo, fazer um movimento de pinça pela frente e por trás. Para isso era necessário romper a linha de defesa e conseguir passar por algum ponto. Então, buscava-se as vulnerabilidades, atravessava-se por elas, se houvesse algum ponto de resistência. Esse ponto de resistência não havia um enfrentamento, você não vai botar os seus soldados lá para lutar, você cerca, contém aquele ponto, corta as comunicações daquela área que está resistindo para que ela não possa receber instruções de outras regiões ou nem passar instruções adiante, faz um bombardeio aéreo muito pesado em cima, e o próprio medo desse bombardeio aéreo acaba já desestabilizando psicológica e emocionalmente as tropas de defesa, e com isso, né, depois as tropas blindadas, principalmente os blindados alemães, né,
no exército alemão vai ser muito forte a partir desse momento. Os tanques de guerra, as divisões de blindados, a tecnologia alemã de blindados era muito avançada. Isso é a grande ponta de lança do avanço do exército alemão, justamente porque são mais rápidos que infantaria, são mais rápidos do que artilharia, são mais fortes e resistentes pela sua blindagem do que a infantaria mecanizada, mesmo a infantaria mecanizada, ou seja, soldados que normalmente vão a pé, mas transportados até o campo de batalha em caminhões, em jipes, são mais frágeis, então os blindados eles acabavam se tornando o ponto-chave dessa estratégia de guerra relâmpago. Eles vão rápido, eles são bem protegidos, eles têm um poder de fogo muito grande, então você manda a força aérea, manda os blindados logo atrás, e só por fim é que você vai mandar as suas tropas de infantaria, que são mais vulneráveis, mas que são quem de fato vai entrar casa a casa e eliminar toda e qualquer forma de resistência. Tá? Usando essa estratégia de Blitzkrieg, Hitler vai conseguir em 3 meses conquistar Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega e França. Aquilo que a Alemanha não conseguiu fazer na Primeira Guerra Mundial ao longo de 4 longos e exaustivos anos, se estendendo por uma guerra de trincheiras cansativa, exaustiva, humilhante, agora foi conquistado por Hitler em apenas 3 míseros meses. O ponto-chave aqui vai ser a invasão da França. Tá? Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega são países menores, são países com menos destaque no cenário internacional. A grande força de defesa era a França. A França, inclusive, tinha mais blindados que a Alemanha. As forças francesas não eram desprezíveis, eram numerosas, mas a França estava ainda adotando um outro modelo de guerra. Os estrategistas franceses pensavam na guerra como havia sido travada na Primeira Guerra Mundial. Imaginavam colocar todas as suas tropas em grande número, criar fortificações, criar linhas para conter o adversário, fazer uma guerra de trincheiras, uma guerra lenta, uma guerra parada, enquanto a Alemanha já está com uma nova estratégia usando as novas tecnologias, não só os veículos blindados, que são uma novidade que foi criado só lá no final da Primeira Guerra Mundial, mas a própria aviação militar, que agora já não é mais uma aviação meramente simbólica, já não é mais uma aviação de só fazer o reconhecimento do terreno, a gente está falando de uma aviação aqui com aviões muito fortes, aviões com motores muito poderosos, que voam muito mais alto, carregando muito mais carga, inclusive carga explosiva. Tá? A Força Aérea alemã, chamada Luftwaffe em alemão, ela desempenhou um papel fundamental nesse conflito. Tá? Os franceses haviam construído durante o entreguerras a chamada linha Maginot. A linha Maginot, tá? Foi uma linha criada com várias fortificações na fronteira com a Alemanha para tentar conter um novo ataque alemão. E mais uma vez a Alemanha fez aquilo que já havia feito na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha invade primeiro Holanda, Bélgica e Luxemburgo para pegar a França por trás de surpresa, dividindo as tropas de resistência francesas, as defesas francesas, em 2 blocos, cercando os soldados da linha Maginot por trás, enquanto pela frente ficavam ali alguns poucos soldados alemães só para distrair, dando um tiro eventual ou outro. A maior parte das forças alemãs passava por trás da linha Maginot e cercava eles por trás, neutralizando completamente a defesa da linha Maginot, já que a gente está falando de uma linha de defesa cujos canhões estavam apontados para a Alemanha e não para o próprio território francês. Então, quando os soldados alemães chegam por trás da linha de defesa francesa e pegam esses soldados desprotegidos, a França não tem nem como revidar. Tá? Então, grande parte da linha Maginot é neutralizada, as tropas que sobram da Alemanha as tropas que sobram da França vão ser empurradas até o nordeste da França, numa região litorânea chamada Dunkerque. Tá? Em francês se pronuncia muito parecido com isso, em inglês eles chamam de Dunkirk. Tá? Talvez você já tenha ouvido falar o nome em inglês, tem um filme muito famoso, muito conhecido com esse nome, chamado Dunkirk. Em português a gente chama de Dunkerque. Tá? Ali em Dunkerque era o ponto mais próximo da Europa em relação às Ilhas Britânicas, então foi ali que as tropas inglesas começaram a desembarcar para fazer um ataque contra os alemães, para auxiliar os franceses, só que os alemães são mais habilidosos, são mais rápidos, cercam essas tropas anglo-francesas ou franco-inglesas,
enfim, chama como você quiser. Essas tropas aliadas são cercadas pelas tropas nazistas, pelas tropas do eixo, e é cortado a comunicação marítima por causa da ação ali dos submarinos, da força aérea alemã. Então a gente tem uma série de soldados britânicos e soldados franceses ali cercados em Dunkerque. Tá? Os nazistas poderiam ter feito um ataque decisivo e eliminar completamente o exército francês e o exército inglês ali e ter tido uma vitória definitiva. E uma das grandes questões às quais muitos historiadores se perguntam até hoje é por que não fizeram isso. Tá? O que normalmente se supõe é que isso teria sido motivado, essa demora alemã em neutralizar completamente as forças francesas e inglesas que estavam cercadas, isso teria sido motivado por uma briga interna, uma briga de egos, de vaidade entre os comandantes alemães. Cada um queria ter precedência sobre os outros. O Guderian queria se destacar, mas o comandante da Força Aérea, né, o Hermann Göring, também queria, e o Göring falava, não, deixa que a Força Aérea vai atacar, e o Guderian falava, não, eu é que vou, e outros generais alemães falavam, não, sou eu é que vou fazer essa vitória aqui, vou agradar o Führer, vou agradar Hitler. Então, brigando ali para agradar Hitler, eles acabam demorando muito tempo e nesse exato momento já não governa mais a Inglaterra o ministro Neville Chamberlain. Ele foi substituído por um outro primeiro-ministro, tá? O conservador Winston Churchill. Winston Churchill, que havia participado da Primeira Guerra Mundial em posições de comando, que havia tido atuação nas colônias inglesas na Índia, na Ásia, enfim. O Churchill, que já era uma figura muito tradicional da política inglesa, mas que havia fracassado diversas vezes no passado em várias ações que ele tinha tomado. Tá? Nesse momento ele acaba ganhando, porque era um dos mais velhos e experientes do Partido Conservador. O Neville Chamberlain era do Partido mais progressista. E aí, esse partido mais progressista sai do poder e entram os conservadores, e o Churchill é esse grande líder dos conservadores, mesmo não tendo sido um cara com histórico militar muito brilhante, porque tinha perdido algumas coisas e, enfim, metido os pés pelas mãos em algumas situações anteriores. O Churchill ele começa a contar aqui, nesse momento, com o apoio da população inglesa que se une em torno dele para tentar salvar os seus soldados. Então, os poucos momentos ali, as poucas horas que a gente vai ter desses soldados cercados pelas forças nazistas, vai ser o tempo justamente que o Churchill vai lançar a chamada Operação Dínamo. O que foi a Operação Dínamo? Churchill solicitou, ele requisitou que todos os navios disponíveis, barcos de pequeno porte, barco pesqueiro, barco de lazer, lancha, todo tipo de embarcação disponível ali próximo daquela região, mesmo que fosse de posse de população civil inglesa, civil britânica, deveria ser confiscado e utilizado pela Marinha Britânica para ir até a praia ali de Dunkerque e resgatar os soldados britânicos que estavam ali cercados. Tá? A gente tem estatísticas aqui, a quantidade de mortos e feridos e, enfim, equipamento perdido do lado nazista diante do total de soldados é uma quantidade irrisória, insignificante. As forças anglo-francesas estavam em menor número, tá? Vão ter muito mais feridos, mortos e capturados aqui, né? Aqui do lado francês também, né? Feridos, mortos e capturados. E aí quando você olha o tanto de equipamento que a Inglaterra perdeu, mais de 63 mil veículos, mais de 2 mil canhões e morteiros, 6 contra-torpedeiros, que era um tipo de navio, mais de 200 navios perdidos e mais de 100 aeronaves abatidas. A destruição do lado anglo-francês foi gigantesca. E o que muita gente pensou que seria a grande derrota da Inglaterra, na verdade, a maior parte da população britânica, quando vê esses 300 e tantos mil soldados, jovens garotos britânicos sendo evacuados, né, sendo salvos, escapando de Dunkerque, voltando para a Inglaterra, isso faz com que a população inglesa fique muito mais ao lado do Churchill e pense, bom, a gente perdeu militarmente, mas a gente salvou mais de 300 mil jovens britânicos. Isso vai dar uma força muito grande para o governo inglês e a população inglesa
ali de braços dados e unida fortemente com o seu governo. Isso era uma coisa difícil de acontecer, ainda mais diante de uma derrota militar, uma derrota no tanto de perda humana e material que a Inglaterra sofreu, e ainda mais pelo tanto de tempo que a política de apaziguamento foi mantida antes da guerra começar. Era para a população britânica estar odiando o governo, enfim, tá de mal com o governo, e na verdade, graças à atuação do Churchill, a velocidade com que ele atuou para salvar esses garotos, mudou a opinião pública, reverteu essa posição e fez com que a população ficasse completamente ao lado do seu governo, sem precisar de manipulação ideológica, sem precisar desse totalitarismo, desse controle mental que os nazistas faziam com a sua própria população. Aqui eu coloquei na tela 2 filmes bem recentes, tá? Se não me engano, eles são aí de 2 ou 3 anos atrás, no máximo. Ao lado esquerdo a gente tem Dunkirk, que é um filme de guerra mesmo, e é um filme que retrata justamente a questão militar e do ponto de vista dos soldados britânicos que estavam lá na França, né, lutando, ajudando os franceses, que são encurralados e derrotados. E a gente tem do lado direito O Destino de uma Nação, que é um filme que já enfoca mais o lado político e como Churchill justamente conseguiu conquistar a opinião pública a seu favor, como ele conseguiu virar o jogo e, fazendo a Operação Dínamo, ganhar o apoio da população inglesa. Fica a recomendação, esses 2 filmes são excelentes filmes, são filmes ganhadores de Oscars, de premiações, são filmes interessantes, além de instrutivos. Eu normalmente não passo ou recomendo material só porque ele é instrutivo, mas se for chato, isso pra mim não conta. Esses filmes são instrutivos, sim, e são também divertidos de ver. Eles são bom entretenimento. Eles são filmes para você fazer pipoca e abrir uma coquinha gelada e, enfim, assistir se entretendo, além de estar aprendendo. Com isso, o que a gente tem aqui no final ali da Batalha de Dunkirk, do cerco de Dunkirk, é que as tropas alemães têm uma vitória militar, os ingleses escapam como dá e deixam os franceses para trás. Os franceses ficam no fogo. Tá? Os franceses eles são completamente derrotados, subjugados, humilhados, enfim, submetidos ao poder alemão, não só ali pela neutralização da linha Maginot, mas pela destruição ali em Dunkerque. E aí, sabendo o que está pela frente, o governo francês evacua a cidade de Paris, retira os departamentos governamentais ali da cidade de Paris, da capital, e leva o governo para uma cidade que fica mais ao sul da França, a cidade de Vichy. Tá? A cidade de Vichy se torna a nova capital da França e, basicamente, com isso, o governo francês está dizendo: eu desisti de defender meu próprio país, porque eu não vou conseguir. Esse era o nível de subjugação a que a França estava submetida pela Alemanha, e é o que vai gerar os memes, as piadas aí de como os franceses são uma sociedade, uma nação que se rende por qualquer coisa. Né? Na verdade, não se renderam por qualquer coisa. A França tem um histórico militar de bravura, de coragem, de heroísmo, mas nesse caso realmente não tinha como a França sozinha ali no continente europeu segurar a Alemanha. A Inglaterra, bem ou mal, né, as Ilhas Britânicas, o Reino Unido, bem ou mal, estavam afastados por uma barreira geográfica natural, que era o fato de ser ali um arquipélago. Já a França não, ela tinha fronteira direta com a Alemanha e não tinha como segurar. Então, o governo francês se muda ali para o sul, para a cidade de Vichy. Todo o norte da França é dominado, conquistado pela Alemanha, passa a estar sob controle direto de autoridades alemãs, ou seja, tem funcionários alemães em Paris dando ordens para cidadãos franceses. São cidadãos que agora pagam impostos e o dinheiro desses impostos vai para a Alemanha. São cidadãos agora que têm que obedecer ordens e determinações de governantes alemães, tá? Embora vivam no território francês. E esse pedaço do sul, tem um mapa no próximo slide, esse pedaço do sul, esse pedaço que ficou livre, embora ele continue tendo seu próprio governo, tendo as suas próprias leis, os seus próprios impostos, enfim, sendo um país independente, na prática ele era o que a gente chama de estado fantoche. O que é um estado fantoche? Pensa aí na noção de um fantoche, né? Um fantoche é alguém que não tem autonomia e independência, é controlado por outro. Tá? Então, a chamada República de Vichy é o nome que a gente costuma dar para esse governo que ficou ao sul, livre e independente, mas influenciado e dominado pela Alemanha, e aí um domínio indireto, né? A Alemanha dava uma ordem e dizia: Vichy, faça tal coisa, e a República de Vichy fazia com medo de ser invadida novamente, de
perder um pouquinho de autonomia que lhe restava. Então, no norte da França, a gente tem a ocupação direta alemã, no sul, um governo teoricamente independente, mas que na prática acabava sendo fantoche também. Toda a França, direta ou indiretamente, sob controle alemão. É só nesse momento que a Itália entra na guerra. Mussolini ficou em cima do muro o quanto pôde e, mais uma vez, assim como na Primeira Guerra Mundial, a Itália não entra na guerra logo de cara, ela espera para ver para que lado vai a maré. Nesse segundo momento aqui na Segunda Guerra Mundial, a Itália também, mais uma vez, espera em cima do muro para ver, será que Hitler vai ganhar mesmo? E à medida que Hitler começa a ter uma vitória estrondosa em pouquíssimos meses, parece que passaram muitos anos, do tanto de coisa que a gente já falou que aconteceu, mas tudo isso foi em menos de 3 meses. Aí sim é que a Itália entra na guerra. A gente está falando de meados do ano de 1940. A Itália entra na guerra e talvez teria sido melhor para Hitler se ela não tivesse entrado, porque mais atrapalhou do que ajudou, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? A gente tem aqui Hitler fazendo turismo em Paris, tirando foto na frente da torre. E aqui a gente tem no mapa à esquerda, essa área mais azulada era a República de Vichy, era a área livre, independente de toda a região vermelho, rosada, enfim, esse tom mais alaranjado para cima, é a área com ocupação direta, ocupação militar, por tropas, por funcionários alemães. Tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui, questão do Enem de 2009. Está escrito Enem 2009 cancelado, porque no ano de 2009 teve um escândalo de vazamento da prova do Enem. Ela foi furtada e distribuída antes da prova acontecer. E aí, essa prova que estava para acontecer, mas foi vazada, ela foi cancelada e foi feita uma nova prova. Então, no ano de 2009, a gente teve o dobro das questões disponíveis como material de estudo, porque teve a prova que efetivamente foi aplicada e a prova cancelada. Essa questão aqui é interessante, é uma questão da prova cancelada. O fato de ter sido uma prova cancelada não significa que a questão não seja boa para a gente praticar e estudar, tá bom? Diz a pergunta: o objetivo de tomar Paris marchando em direção ao oeste era para Hitler uma forma de consolidar sua liderança no continente. Com esse intuito, entre abril e junho de 1940, ele invadiu a Dinamarca, Noruega, Bélgica e Holanda. As tropas francesas se posicionaram na linha Maginot, uma linha de defesa com trincheiras, na tentativa de conter a invasão alemã. Para a Alemanha, o resultado dessa invasão foi, e aí, no final dessa invasão, o que Hitler fez? O que ele conquistou? Ele almejava dominar Paris. Ele consegue? Ele é bem sucedido? Isso traz um impacto positivo para Hitler? Ou ele é derrotado? É disso que a questão trata. Tá? O resultado dessa invasão foi, letra A, a ocupação de todo o território francês, usando-o como base para a conquista da Suíça e da Espanha durante a segunda fase da guerra. Não havia necessidade de tentar conquistar a Espanha, porque a Espanha era um país fascista e aliado. A Suíça também, ela se manteve neutra durante todo o conflito, porque é um território que nem sequer oferecia grandes recursos que fossem no interesse de Hitler, número 1. Tá? Número 2, a gente poderia até também questionar a questão de ocupação de todo o território francês, porque, embora toda a França estivesse sob influência alemã, nem toda a França estava ocupada por tropas alemãs. Tinha uma parte que estava ocupada e que obedecia a funcionários alemães. Tinha uma parte que não estava ocupada, que também obedecia, mas que não estava ocupada. Tá? Então dizer que a ocupação foi de todo o território francês não está completamente correto. Tá? Letra B, a tomada do território francês, que foi então usado como base para a ocupação nazista da África do Norte durante a Guerra de Trincheiras. Não houve guerra de trincheiras nesse momento, já que a gente falou aqui que a grande estratégia era a Blitzkrieg, que era uma guerra de velocidade, né? O norte da África não era o foco de Hitler, embora haja atuação no norte da África, a gente vai falar disso mais para frente, mas isso aqui não era o grande foco, então letra B toda ela fala de umas coisas assim meio absurdas. Letra C, a posse de apenas parte do território devido à resistência armada do exército francês na linha Maginot. A linha Maginot ela foi neutralizada, número 1. Teve resistência francesa contra a ocupação nazista? Teve, mas essa resistência ela não foi do exército e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Letra D, vitória parcial, já que após o avanço inicial teve de recuar devido à resistência dos blindados do general de Gaulle em 1940. A gente vai falar daqui a pouco sobre o general de Gaulle, mas não, a França ela se rendeu completamente, tá? Letra E, vitória militar com ocupação de parte da França, enquanto a outra parte ficou sob controle do governo colaboracionista francês. Uma outra forma de falar de um Estado fantoche é chamá-lo também de colaboracionista, uma palavra grande que indica que essa região que não foi diretamente ocupada colaborava, aceitava as ordens da Alemanha, e a letra E é o que eu marco aqui como verdadeiro e, de fato, é o nosso gabarito. Tá?
derrotada a França, ocupada Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, enfim. Portugal e Espanha eram aliados, não precisavam nem ser invadidos, a Suíça era neutra, a Itália já estava do lado da Alemanha, a Áustria já tinha sido anexada. Quem sobrava do lado ocidental que poderia se opor a Hitler? A Irlanda, um país recém-independente que não queria se meter nessas confusões, e a Inglaterra. E a Inglaterra passa a ser o próximo grande alvo da Alemanha. É assim que começa a chamada Batalha da Inglaterra. A Inglaterra era a última força, era o último bastião de resistência do chamado mundo livre contra as invasões fascistas, nazistas. Só que a marinha inglesa era muito mais poderosa que a marinha alemã. A marinha alemã foi feita à pressa, no improviso, e era formada basicamente de submarinos, que eram mais baratos, mais fáceis e rápidos de construir, além de terem uma efetividade maior para a estratégia de Hitler. Hitler não tinha muita pretensão de ocupar territórios além mar, né, em outras regiões. Então, o que ele queria basicamente com a sua marinha era ter submarinos que poderiam atacar navios de suprimento, de abastecimento para os seus adversários. Mas o grosso da ocupação nazista de territórios era por meio aéreo ou por meio terrestre, através dos seus blindados. Então, a Inglaterra, né, tinha uma força naval mais poderosa, a Alemanha não dava conta de combater. Força terrestre, nesse momento, não era possível para Hitler, porque os seus blindados, por mais que fossem bons, não andavam sobre ou sob as águas. Então, Hitler vai usar como estratégia aqui um ataque aéreo. E aí Hitler vai mandar a sua Luftwaffe. Luftwaffe, está escrito aqui na tela, era o nome da força aérea nazista, da força aérea alemã. Só que Hitler não contava que a Luftwaffe tivesse que enfrentar a RAF. RAF é a sigla em inglês para Real Força Aérea. A Real Força Aérea, que, embora não tivesse aviões tão modernos e tão poderosos quanto aqueles que a Luftwaffe, que a Força Aérea alemã nazista, tinha, os ingleses eles tinham soldados mais experientes, mais bem treinados, e eles tinham aviões mais simples, mas em compensação mais rápidos de produzir e mais baratos. Tá? O grande avião ali inglês e estratégico para a defesa da Inglaterra é o Spitfire. Tá? Então a Inglaterra vai usar os seus Spitfires para conseguir conter os chamados Stukas. Os Stukas era o apelido pelo qual eram chamados os aviões alemães, tá? Os Junkers. Eu acho que assim se pronuncia, eu não falo alemão. Então, esses aviões alemães eles se aproximavam no horizonte em grande número, eram aviões modernos, eram aviões rápidos. Mas as estratégias, as táticas, a experiência dos pilotos da Força Aérea Britânica foram decisivos para conter, para impedir a neutralização das forças de defesa inglesas. Sobre esse episódio, inclusive, o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, vai dizer: nunca na história tantos deveram tanto a tão poucos, e com isso ele quer dizer que toda a população britânica devia muito, devia sua vida e sua liberdade aos pilotos da Força Aérea. Hoje em dia tem alguns historiadores que dizem que se Hitler tivesse tentado atacar a Inglaterra mais um pouquinho, tivesse prolongado essa batalha da Inglaterra por mais um tempinho, isso vai durar aí de 1940 até 41, se Hitler tivesse prolongado isso por mais um pouco, ele talvez tivesse chegado no ponto em que ele conseguiria quebrar a resistência inglesa. Acontece que os ingleses provocavam muito mais baixas aos alemães do que os alemães aos ingleses, e isso era muito desgastante para o moral das tropas. Então vai chegar um momento em que Hitler vai simplesmente desistir de invadir a Inglaterra e vai apenas começar a fazer um ataque de desgaste contra a Inglaterra. Tá? Nessas imagens aqui a gente vê uma visão aérea da cidade de Londres à esquerda, e aí esse rio que passa bem no meio da cidade é o rio Tâmisa, tá? E a princípio o que essas forças de ataque alemães faziam, que esses Stukas faziam, era jogar bombas em cima de fábricas, em cima de quartéis, em cima de pontos estratégicos, onde, por exemplo, havia algum tipo de produção militar ou alguma estrutura defensiva. Só que, com o passar do tempo,
e com a resistência dos Spitfires e da Força Aérea Inglesa, Hitler muda de estratégia e fala, bom, então vamos passar a bombardear as casas das pessoas, da população civil, do povo comum. Vamos bombardear casa, escola, igreja, universidade, hospital, mercado, tudo que a gente puder e trazer pânico. Vamos fazer um verdadeiro terrorismo contra a população inglesa para ver se assim, quem sabe, os ingleses se rendem. E mesmo assim não se renderam. Hitler começa a perder mais aviões e mais pilotos do que ele gostaria. Chega uma hora que ele simplesmente desiste da Inglaterra e fala, bom, tudo bem, então eu não vou mais conseguir invadir a Inglaterra, não tem problema, vou cercar as ilhas britânicas com os meus submarinos e não vou deixar mais chegar suprimento, comida, matéria-prima para os britânicos, mas deixa eles aí, eu vou seguir minha vida e vou atacar um outro alvo. E é nesse momento que os aliados da Alemanha, os italianos, começam a agir na guerra e Hitler desejava que eles não tivessem agido, tá? Porque é como a criança que fala para o pai, pai, vou te ajudar a fazer aquilo que você está fazendo, a sua tarefa. E acaba que a criança atrapalha mais do que ajuda e uma tarefa que ia levar 15 minutos leva 3 horas. É mais ou menos isso que Mussolini está fazendo. Mussolini decide invadir a Grécia e assim como a Roma antiga, milênios antes, havia dominado a Grécia, Mussolini achou que a Itália conseguiria invadir e dominar a Grécia também. Invade a Grécia a partir da Albânia. A Albânia tinha sido um território dominado há pouco tempo pela Itália. Então, a partir da Albânia, Mussolini lança um ataque contra a Grécia e perde. E quando Mussolini perde, ele pede a ajuda de Hitler. Ele fala, Hitler, pelo amor de Deus, me ajuda, salva aqui. Hitler, que já não estava mais muito afim de manter essa guerra prolongada e desgastante na Batalha da Inglaterra, ele fala, bom, então vamos agora virar para o outro lado, vamos iniciar a guerra agora na frente oriental de batalha. E aí ele passa ali para tentar ajudar Mussolini, né, dominando a Grécia, mas para abrir espaço ele precisa primeiro invadir a Iugoslávia, que era um grande país ali da região dos Balcãs, uma região eslava, lembrando sempre que os nazistas consideravam os eslavos como um povo inferior, então ali tem os sérvios, né, que faziam parte da Iugoslávia, era o povo predominante ali dentro da Iugoslávia, e esses sérvios eram eslavos. Tá? Hitler domina a Iugoslávia, invade, domina a Macedônia, tudo isso para abrir caminho e chegar na Grécia e aí finalmente dominar a Grécia. Os nazistas vencem, a Alemanha vence, mas isso compromete o cronograma de guerra alemão de uma forma decisiva e a gente daqui a pouquinho vai falar sobre como isso impacta decisivamente o destino e o futuro da guerra. Se Hitler não tivesse perdido tempo tendo que ajudar Mussolini na Grécia, talvez a história da guerra tivesse sido outra, completamente diferente. Outro aspecto muito importante é que começam a se formar forças de resistência contra os fascistas. Em diversos locais da Europa, a gente vai passar a ter resistência, seja pacífica ou seja armada. Por exemplo, na Dinamarca, era muito comum que a população civil, quando um soldado, quando um militar alemão entrava num bar, entrava num recinto qualquer, numa loja, todos os dinamarqueses que estavam ali viravam as costas e saíam, iam embora, para não estar no mesmo ambiente que os nazistas. Isso era uma forma de resistência pacífica, que abalava muito mais o moral e o psicológico dos soldados que se sentiam meio que humilhados, mesmo sendo vencedores. Só que a resistência que realmente me interessa aqui, sobre a qual a gente vai falar mais e vai dar mais ênfase, é a resistência armada. É nesse momento que vão surgir os chamados partisans ou partigianos. Partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esses partigianos, esses partisans, eram guerrilheiros, eram tropas irregulares, ou seja, não eram tropas de soldados, de militares treinados, profissionais, eram pessoas comuns, professores, advogados, arquitetos, engenheiros, médicos, tinha homem, tinha mulher, e eram pessoas que ou tinham sofrido alguma coisa na mão dos nazistas, ou tinham perdido um parente, um ente querido, e queriam vingança, e não têm medo de arriscar a própria vida. O que eles faziam era praticar sabotagem, muitos deles passavam a viver uma vida errante, abandonavam sua vida comum nas cidades e tal, iam para uma área rural, e aí eles formavam bandos, eles formavam grupos fixos, e eles, por exemplo, explodiam trilhos de trem quando trens com carga para abastecer o exército. Lembra sempre que eu falei da Blitzkrieg, precisar de linhas de abastecimento, precisar
de combustível, de suprimento, e você transportava isso através das linhas férreas. Então, quando estava passando um trem alemão ali, você explodia o trilho e não só, né, inutilizava aquele trem, destruía uma parte da carga, como dificultava muito depois futuros transportes, porque o trilho também ficava inutilizado. Ou então, por exemplo, fazer ataques surpresas à noite, roubando munição, roubando equipamentos de quartéis nazistas quando eles estavam pouco guarnecidos, pouco protegidos, enfim. Ou então, por exemplo, descobria onde ia um determinado oficial ou um soldado de alta patente alemão e atacar esse cara no meio da noite para passar uma mensagem. Obviamente, a gente não precisa nem dizer que esses partidianos sofreram também muitos ataques violentos, que era muito frequente, por exemplo, quando um desses partisãs fazia um ataque contra tropas nazistas, tropas alemãs, o exército alemão, ele chegava numa vila e falava, olha, diz aí pra mim onde é que esses partisãs vivem, onde é que eles moram, porque sendo parte da população local, eles contavam com o apoio direto ou indireto da população local. A população local, às vezes, deixava comida no meio da floresta, no meio do mato, para que esses partisãs pudessem pegar, né, esses suprimentos e se alimentar, enfim. Então, tinha ali um certo apoio velado, silencioso da população que não queria se comprometer, mas que apoiava a causa desses partisãs, e aí era muito frequente que quando tropas nazistas se sentiam atacadas, elas chegassem numa cidade, num vilarejo, e começassem a matar todo mundo, até que alguém ali que conhecesse o paradeiro dos partisãs desse com a língua nos dentes e indicasse onde é que eles estavam, e as forças nazistas iriam lá para atacá-los, enfim, para destruí-los. Então você teve muita violência contra esses partisãs, mas eles eram indicativo de que a guerra não foi só vencida por grandes exércitos e grandes governos, mas por pessoas comuns que cotidianamente mantiveram uma enorme resistência contra as forças fascistas. Esse sinal indica que a gente termina por aqui. Por hoje é só. Se tiverem dúvidas, mandem e não deixem de lavar muito bem as suas mãos.